Fala galera, hoje é dia de Kick-Ass Volume 3. Kick-Ass foi lançado pela Icon, que é um selo independente da Marvel. Mas com a fama e reconhecimento disparado pelas ótimas histórias do escritor Mark Millar, foi criado um selo só para ele, o Millar World. E é por ele que foi lançado Kick-Ass 3. Escrita pelo Mark Millar e desenhada pelo John Romita Jr. no ano de 2013, é o volume que encerra a trilogia Kick-Ass. A história é sequência direta do que aconteceu no volume 1 e volume 2. Eu já fiz vídeo contando as duas primeiras partes aqui no canal, então eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Para você entender essa terceira parte, você tem que ter assistido os outros dois vídeos primeiro ou ter lido as HQs, senão você vai ficar completamente perdido aqui. E antes de ir para a história, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para receber aviso de todas as novidades aqui. Me segue nas redes sociais, tem o link aqui na descrição e já deixa seu like para não esquecer depois. E agora sim, senta aí. Senta que lá vem a história. Relembrando o que aconteceu antes, bem rapidinho, no volume 1, a Hit Girl e o Kick-Ass mataram o mafioso John Genovese, pai do Chris Genovese, que era o Red Mist e depois se tornou o vilão Motherfucker. No volume 2, o Motherfucker busca a sua vingança e junta um grupo para derrotar o Kick-Ass, mas mesmo assim não consegue e acaba completamente ferido e levado para o hospital, enquanto a Hit Girl acaba sendo levada presa. Kick-Ass 3 começa exatamente no final do 2, mostrando a Mindy presa. Ela deixou especificações para o Kick-Ass de como soltar ela caso ela tivesse sido levada para a prisão, e uma dessas coisas era dar um tempo e esperar a poeira baixar. É isso que o Kick-Ass faz, e 6 semanas depois ele reúne o grupo Justiça Eterna. Eles fazem um grande plano para invadir a penitenciária de segurança máxima para libertar ela, com bombas de fumaça e tudo mais. Mas eles percebem como é estúpido esse plano quando eles chegam lá. Eles não são super-heróis, eles são só adolescentes vestidos com fantasias. Mesmo com o Dave se formando e começando a trabalhar numa lanchonete, ele continua saindo como Kick-Ass junto com o seu amigo Todd, o Ass-Kicker. Inclusive, eles moram juntos agora, já que o Marty acabou se mudando para estudar medicina em Harvard. Na base da Justiça Eterna, o Kick-Ass agora é o novo líder depois dos acontecimentos do volume 2. E lá a gente conhece um novo integrante do grupo, o Centrífuga, que na verdade era um cara que não queria fazer nada o dia inteiro e usava o quartel como a casa dele, um cara bem folgado mesmo. Num certo dia, fazendo a sua patrulha noturna, o Kick-Ass é parado por um grupo de bandidos, e mesmo ele tentando lutar com eles, ele tá sozinho contra um bando e acaba sendo espancado e assaltado. Mas nessa hora, um carro aparece espantando os bandidos. A motorista é uma garota chamada Valerie. Ela é enfermeira e acabou de sair do trabalho quando ela viu a cena e resolveu ajudar. Inclusive, ela é deficiente auditiva, mas ela consegue se comunicar normalmente porque ela usa um aparelho para surdez. Ela oferece ajuda ao Kick-Ass e dá carona para ele. Os dois começam a se conhecer, marcam encontros e inclusive começa a rolar um interesse a mais entre eles, até o dia que eles acabam se beijando e começam a namorar. Num outro dia, a gente vê como a mãe do Chris Genovese, o Motherfucker, é tratada na rua. As pessoas odeiam ela pelas coisas que o filho fez, xingando e até cuspindo nela. Apesar de tudo, ela visita o filho no hospital, onde ela encontra o Rocco Genovese, tio do Chris. Ele era um mafioso extremamente violento na Itália, que quer resolver os problemas da família dele, dando um jeito de evitar que o Chris seja preso, já que ele compra praticamente toda a polícia da cidade, e com isso, agora ele vai ser o novo líder do crime em Nova York. Mas a mãe do Chris nunca aceitou as coisas terríveis que o filho dela fez, alegando até que o pai dele matava pelos negócios, mas o Chris matou por diversão e ela não aceitava ter um filho assim, e que ela mesma deveria matar ele. Ela vai até o hospital armada, pronta para matar o próprio filho.
Mas o irmão do Coronel Stars já tinha entrado disfarçado de funcionário para se vingar pela morte do irmão. E bem na hora que a mãe do Chris chega no quarto, ela vê a cena dele quase sendo morto e num reflexo ela atira e mata o irmão do coronel. A gente vê na prisão a situação da Hit Girl, que acabou comandando tudo por lá. Ela faz e desfaz o que quer, tanto que ela diz ser a sua prisão. Ela consegue bebidas e cigarros, ela mata quem desobedece às ordens dela ali, e inclusive comenta que aquele lugar não significa nada. Mas a gente vê como tudo isso realmente afetou ela, deixando ela mais amargurada e raivosa com toda essa situação. O Kick-Ass descobre sobre a chegada do Rocco Genovese na cidade, e ele tem a estúpida ideia de querer intimidar ele. No dia que o Chris é solto, o Rocco faz uma festa pro sobrinho e bem nesse dia o Kick-Ass resolve ir com a equipe Justiça Eterna para fazer essa missão. E é claro que o Centrífuga nem aparece, né? Mas esse plano dá muito errado e eles são pegos antes e quase são capturados. O Kick-Ass consegue escapar, mas antes ele explode uma parte da estrutura da festa. Isso faz com que o Rocco declare uma guerra contra os heróis mascarados. Voltando para o quartel da Justiça Eterna, o Kick-Ass encontra o Centrífuga fazendo uma seleção para recrutar novos integrantes. E também ele vê como o Centrífuga começou a mudar as coisas no quartel, pintando as paredes ou até mesmo levando a namorada para morar lá com ele. Então o Kick-Ass não se aguenta mais e começa a discutir e expulsa o Centrífuga da equipe na frente de todo mundo. Isso faz com que alguns achem que o Kick-Ass foi muito extremista despejando ele e agindo daquele jeito, o que fez com que pelo menos metade dos integrantes abandonassem a equipe. Durante os dias, o Rocco mostra como ele pode ser cruel e como ele quer dominar tudo, unificando todas as gangues de bandidos da cidade. Com isso, o Vic Gigante, aquele que fez a Hit Girl ser presa, é o capitão da polícia, mas que trabalha pro Rocco na verdade. Só que ele tá cansado das atitudes do mafioso e dá a ideia para outros iguais a ele de que tá na hora de sair dessa vida, porque com certeza vai acabar sobrando para eles também. Então eles criam a Gangue Caveira e Ossos, um grupo de policiais disfarçados que invadem esconderijos de bandidos e traficantes para matar todos eles e evitar a união das gangues, para exatamente prejudicar o Rocco Genovese. Enquanto isso, a Justiça Eterna acaba ficando mais de lado e pior ainda, agora praticamente sem um líder, já que o Kick-Ass começa a abandonar eles para ficar cada vez mais com a Valerie. Ele diz que nunca esteve tão feliz na vida como agora e definitivamente ele vai abandonando o manto de Kick-Ass. Com o ataque da Gangue Caveira e Ossos, o Rocco se enfurece e ordena que todo e qualquer mascarado seja assassinado. Muita gente é morta por toda a cidade, inclusive uma das vítimas é o Centrífuga e o Dr. Gravidade, além de outros ex-integrantes da Justiça Eterna, acabando de vez com a equipe. Os capangas do Rocco acham que o Todd, o Ass-Kicker, é o líder dos heróis, então acabam levando ele como refém para saber mais sobre a Gangue Caveira e Ossos. Enquanto isso acontece, a gente é levado para a penitenciária, onde a Mindy conta para o psicólogo dela toda a história de como ela se tornou a Hit Girl, de todo o treinamento que o pai deu para ela, de como ela matou pela primeira vez e de como conseguiu a sua fantasia de heroína. Ela conta que não quer que a mãe dela veja ela ali na prisão, porque ela pensa que a mãe poderia ficar decepcionada e com vergonha das atitudes dela, de matar todos esses criminosos todo esse tempo. Quando de repente o psicólogo chama ali a própria mãe da Mindy, que estava ouvindo a conversa toda. As duas ficam frente a frente e é quando a mãe da Mindy diz que ela deveria continuar, que ela tem uma filha incrível, que ela fez coisas muito boas, acabando com criminosos e dá o total apoio para que ela continue sendo a Hit Girl. Um tempo depois, a gente vê como a Mindy agora parece que recuperou as energias para continuar, mas nesse momento, um dos policiais injeta um veneno que paralisa ela. Esse policial também era um dos capangas do Rocco, e eles fizeram isso para poder entregar a Hit Girl pro Chris,
ter a sua vingança. O Chris chega ali na cela, mas em vez de acertar as contas com a Hit Girl, ele se vira e mata todos os capangas ali, salvando ela. Nessa confusão, ele acaba tomando um tiro, mas mesmo assim eles fogem. E nessa hora vem a explicação de por que ele fez aquilo. Ele queria se redimir com a mãe por todas as coisas que ele fez ela passar, por tudo que ela teve que aguentar por ter um filho como ele, e ele queria poder fazer algo de bom para compensar isso. Mas nessa hora ele perde o controle do carro e cai num rio. A Hit Girl consegue se salvar e salva também o Chris, deixando ele na beira, mas ele não resiste e acaba morrendo ali mesmo. De volta ao quartel da Justiça Eterna, a Hit Girl se recupera e junto com o Kick-Ass eles se preparam para salvar o Todd e para acabar com o grupo de criminosos. O problema é que o Kick-Ass tinha prometido para a namorada que ele não usaria mais a roupa ou o nome de Kick-Ass, mas que ele precisa fazer isso uma última vez. Ela não gosta dessa ideia e por isso diz que vai denunciar a localização deles para a polícia. A Hit Girl é a primeira a chegar na reunião do Rocco Genovese com outros líderes criminosos em uma mansão. E ela começa a atacar e matar uma grande parte deles das formas mais sangrentas possíveis. O Kick-Ass também chega e parte pro frigorífico do lugar para resgatar o seu amigo Todd no maior estilo Batman ano 1, para quem entendeu a referência. A Hit Girl consegue acabar com todos ali, ficando cara a cara com o Rocco e matando ele com a sua própria arma, o picador de gelo. O Kick-Ass também consegue sair vitorioso depois de matar os comparsas do Rocco e salvar o Todd. O problema é que por culpa da ligação que acionou a polícia, o Vic Gigante aparece ali na mansão, agradecendo eles por terem feito o trabalho sujo para ele, matando todos os chefões do crime, abrindo espaço para ele mesmo ser o novo chefe de tudo. Mas a Hit Girl revela que quem fez a ligação não foi a Valerie como a gente estava pensando, foi ela mesma que atraiu todos os policiais maus ali para uma armadilha, que ela mesma plantou bombas e explode praticamente todos eles. Depois de tudo resolvido, no hospital o Todd se recupera, enquanto a Valerie diz pro Kick-Ass que eles não dariam certo, porque ele é muito viciado nessa vida de super-herói. Só que ele diz que a vida não é como num quadrinho, e que ele escolhe sim ficar com ela. Além do que, todos os caras maus agora estão mortos. O Marcos, o padrasto da Mindy, volta para a polícia. O Vic Gigante, um dos poucos sobreviventes, se arrependeu de tudo que fez e ajuda a colocar todos os policiais corruptos na cadeia. E a Hit Girl nunca mais foi vista, mas todo ano, no Dia dos Pais, ela coloca flores no túmulo do pai e todo Dia das Mães, a mãe recebe um buquê de flores. Por ironia, a mãe da Mindy acabou virando melhor amiga da Andy, a mãe do Chris. O Dave arrumou um emprego e se mudou para o apartamento da Valerie e passou a morar junto com ela. Ele nunca perdeu esse senso de aventura e queria continuar ajudando de alguma forma, então ele acabou se tornando policial, podendo desse jeito sempre ajudar os outros, e ficando orgulhoso de ter deixado um legado de heroísmo para o mundo. No epílogo, a gente vê um garotinho chamado Paul, de 12 anos, que sofre bullying no seu dia a dia e sofre bastante com isso. Quando de repente, a Hit Girl aparece no quarto dele, segurando o uniforme de Kick-Ass, dizendo que o treino começa amanhã de manhã, dando a entender que ele seria o substituto do Dave como Kick-Ass. E é desse jeito que acaba a história. A minha opinião sobre essa história é basicamente a mesma que das outras duas. As referências à cultura pop em geral continuam muito boas, a violência gráfica também continua muito alta e para mim o roteiro continua sendo o ponto mais alto, levando o mesmo tom que tinha nos anteriores. A mudança na personalidade e na maturidade do Dave é muito boa, bem retratada de como ele era no volume 1, um adolescente imaturo sem saber direito o que fazer ou o que ele queria da vida, até o ponto que ele chegou no fim dessa HQ. Mas eu achei que os outros personagens foram deixados muito de lado. Esse volume foca no Kick-Ass, na Hit Girl e no Chris.
E o resto eu achei que foi muito jogado. As resoluções foram muito rápidas, como se fosse algo do tipo, ah, a gente precisa fechar essas pontas logo, então num quadro já resolve tudo. E isso é o que faz com que, pra mim, o volume 3 seja o mais fraco da trilogia. Mas não entendam isso como se a HQ fosse ruim, pelo contrário, é maravilhosa. Só não chegou no patamar que pra mim chegaram os outros dois. A arte continua igual, então não tenho muito o que falar sobre isso. E infelizmente, diferente das anteriores, o volume 3 não tem adaptação para os cinemas, pelo menos até agora. Kick-Ass 3 é o encerramento da trilogia, o que acaba deixando uma saudade imediata quando você termina de ler. Mas existem histórias por aí de que uma série mensal da Hit Girl estaria sendo produzida para a HQ, que até agora não foram lançadas. Vou deixar aqui na descrição o link do site e o endereço para a loja Attack Comic Shop, onde você pode encontrar quadrinhos e mangás novos ou velhos, coisa que você não acha fácil por aí, você pode encontrar por lá, além de bonecos, camisetas e um monte de outros produtos. Dá uma passada por lá e fala que você viu aqui no canal. E agora eles têm um novo espaço para card games, tá muito legal. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário falando o que você achou do fim de Kick-Ass, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.